Sou cruel por viajar o mundo sem minha namorada? Você que é novo no canal e ama histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Olá pessoal do Reddit, aqui é o Estevão. Tenho 41 anos, e há 2 meses estou em um relacionamento com a Jéssica, que tem 34. Nosso namoro começou bem, de forma leve, como uma boa surpresa da vida. Nos conhecemos por meio de amigos em comum, começamos a sair juntos em grupo e, aos poucos, fomos nos aproximando até oficializarmos em maio. Ela é divertida, companheira, inteligente, e logo nos primeiros encontros sentimos uma sintonia real. Tudo parecia caminhar para um namoro tranquilo, mesmo com as diferenças naturais entre duas pessoas adultas com vidas já formadas. Ela não tem filhos, mas já me disse que tem o desejo de ser mãe nos próximos anos, o que trouxe um novo tipo de conversa sobre futuro logo nos primeiros meses do relacionamento. Só que existe um detalhe sobre mim que agora está causando um conflito. Desde os meus 18 anos, eu nunca tirei férias de verdade. Eu entrei na faculdade de engenharia com bolsa parcial, estudava de manhã e estagiava à tarde em um pequeno escritório que prestava serviços para condomínios e empresas locais. Lembro de sair do estágio e ainda estudar à noite, porque precisava manter um bom desempenho para não perder a bolsa. Foram anos em que dormia mal, vivia com café e pão dormido, e mesmo assim mantinha um foco quase obsessivo. Depois de formado, juntei tudo o que eu tinha, e um pouco que não tinha, e abri minha primeira empresa na área de engenharia e manutenção predial. No começo, era só eu e um amigo da faculdade. Fazíamos de tudo, desde orçamento e projeto até execução. Por um tempo parecia que ia dar certo, até que veio um calote grande e, em sequência, uma crise econômica. Tive que demitir meu único funcionário, depois vender meu carro, depois vender equipamentos. Me endividei, entrei no rotativo do cartão, comecei a atrasar pagamentos e vivi noites terríveis, sem dormir, com medo de não conseguir pagar tudo. Foram os piores anos da minha vida. Tive que renegociar dívidas, aceitar trabalhos que não tinham nada a ver com a minha formação, recomeçar do zero. Mas recomecei. Com o tempo, consegui abrir uma nova empresa, mais enxuta, mais planejada, voltada para a manutenção de sistemas prediais com contratos mensais. Aos poucos, as coisas começaram a andar. Clientes fixos, fluxo de caixa previsível, contratos de médio prazo. E aí, nos últimos 5 anos, finalmente consegui respirar. Consegui montar uma equipe de confiança, ganhar um valor digno, guardar dinheiro, investir em mim. Foram anos abrindo mão de finais de semana, adiando viagens, dormindo mal e dizendo não para convites e oportunidades sociais porque simplesmente não dava. Foi muito tempo suando, abrindo mão de muita coisa, adiando sonhos e muitas vezes, duvidando se algum dia eu teria a chance de parar, respirar e aproveitar a vida. Na virada deste ano tomei uma decisão silenciosa. No mês do meu aniversário de 42 anos, eu faria algo por mim. Uma viagem de verdade. Não uma escapadinha de fim de semana. Algo grande. Algo que eu pudesse lembrar como o momento em que eu finalmente aproveitei. E mais que isso, me presenteei com uma volta ao mundo. Era algo que eu vinha idealizando há anos, anotando sugestões de roteiros em cadernos, salvando links, acompanhando vídeos de viagem, e dizendo para mim mesmo, um dia eu vou. Desde janeiro venho montando esse roteiro. Pesquisei por semanas, tirei passaporte, fiz vistos, comprei passagens, reservei hotéis, assentos de teatro, entradas em museus e passeios guiados em todos os lugares. Planejei com carinho cada parada. Minha rota começa com um ônibus daqui para São Paulo, de lá para Nova York, depois Lisboa, Londres, Tóquio, Sydney, Punta del Oeste, e então de volta para casa. Serão 30 dias. Um mês só meu. Um mês para andar sem pressa, para ver o sol se pôr em outro fuso, para observar pessoas em culturas que eu nunca vivenciei, para sentir frio e calor. Um mês para me lembrar que eu existo além do trabalho e das responsabilidades. E é aí que entra o dilema. Quando comecei a planejar, eu estava solteiro. Nem pensava em entrar num relacionamento. Quando conheci a Jéssica, a viagem já estava praticamente toda comprada, com tudo pago e organizado.
Recentemente, em uma conversa tranquila no fim de semana, comentei com ela sobre a viagem, e, como eu imaginava, ela ficou empolgada. Seus olhos brilharam enquanto eu falava dos países que iria visitar, dos passeios planejados, dos shows e museus. Ela então perguntou, meio que em tom de brincadeira, se poderia ir junto. Eu disse que sim, que não via problema, mas que havia uma condição: ela precisaria conseguir bancar ao menos as passagens. Deixei claro que não me sentiria confortável arcando com tudo, não por falta de amor, nem por falta de dinheiro, mas porque estamos no início do relacionamento e eu havia investido pesado nessa viagem ao longo de meses, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Foram reservas cuidadosas, prazos apertados, orçamentos ajustados. Eu expliquei que esse era um plano muito antigo, algo que vinha sendo sonhado e construído bem antes de qualquer envolvimento entre nós. Que não era uma questão de não querer estar com ela, mas sim de respeitar algo que tinha um valor simbólico e pessoal muito forte para mim. Ela me ouviu em silêncio, e embora tenha tentado manter o sorriso, eu percebi que algo dentro dela se fechou ali. Seus olhos, que antes brilhavam com entusiasmo, de repente pareceram distantes. Depois de um tempo, ela disse com a voz baixa que queria muito ir, que era seu sonho também conhecer outros países, ter uma experiência internacional, mas que no momento não conseguiria pagar nem as passagens, muito menos os gastos com alimentação e entradas em atrações. Reforçou que vinha de uma fase difícil, com dívidas no cartão por conta de um período em que ficou desempregada, e que ainda estava tentando organizar a vida financeira. Disse que sabia que não era minha obrigação, mas que doía ver o quanto a vida a tinha feito atrasar planos, e agora, quando surgia uma oportunidade de viver algo especial, ela mais uma vez teria que ficar para trás. Ela mencionou, com certa tristeza, que sempre quis formar uma família, ter filhos, construir memórias com alguém, e que, mesmo que nosso namoro fosse recente, ela sentia que estávamos nos conectando nesse caminho. Ver o parceiro partir para uma viagem tão significativa, que carrega simbolismos de liberdade e realização, enquanto ela permanece presa às limitações da realidade financeira, fez com que ela se sentisse excluída de um capítulo importante. Eu compreendo isso, e admiro profundamente a forma como ela lida com a própria vida, como encara seus desafios, como levanta todos os dias e segue. Mas naquele momento, fiquei dividido entre o meu sonho, que representei por anos como um marco de superação, e a dor que vi no olhar dela, que parecia carregar muito mais que o incômodo por não ir, parecia medo de estar sendo deixada de lado por alguém que poderia representar o futuro que ela tanto queria. Mas aí ela travou. Disse que não conseguiria pagar nem as passagens, que está enrolada com o cartão de crédito, que já vive apertada. E que achava ruim eu ir sem ela, sabendo da situação dela. Segundo ela, um gesto de amor seria dar um jeito, incluir ela de qualquer forma. Fui sincero, eu sonhei com isso por muito tempo. Eu adiei por muitos anos. E se eu não for agora, talvez demore muito para conseguir fazer de novo. Um mês é pouco no tempo da vida. E meu roteiro está montado, as reservas feitas. Se eu deixar passar, provavelmente terei prejuízo e, mais importante, talvez não tenha outra oportunidade tão cedo. Essa não é só uma viagem. É o resultado de décadas de trabalho árduo e silencioso. A partir daí, tudo virou uma briga. Ela disse que parecia que eu não a amava de verdade, que se fosse ela no meu lugar, daria um jeito de levar a pessoa que ama. Eu disse que entendo o ponto dela, mas que não me sinto em posição de bancar tudo para alguém que ainda estou conhecendo. Não se trata de egoísmo, mas de limites. É a minha história. Minha pausa. Desde então, a coisa ficou meio tensa. Não terminamos, mas ficou aquele clima estranho. Um desconforto que paira mesmo quando estamos juntos. A dúvida ficou martelando na minha cabeça: será que estou sendo cruel? Será que esse sonho custa o início de um relacionamento promissor? Ou será que, se for promissor de verdade, ele resistiria a um mês de distância? Alguns amigos disseram que estou certo, que adiei minha vida por tempo demais, que essa viagem não é luxo, é uma conquista. Outros acham que eu poderia ao menos ter convidado ela antes, ou adaptado o roteiro. E alguns ainda disseram que, ao não levar a Jéssica, estou criando uma fratura difícil de curar no relacionamento. Minha mãe,
por exemplo, acha que eu deveria tentar incluir ela e parcelar as passagens, dar um jeito, como se amor se medisse por esse tipo de esforço. Mas será que é justo pedir isso justo agora, quando tudo o que eu queria era descansar a mente, e não viver um novo compromisso? Mas e aí? Eu estou sendo egoísta por não querer abrir mão da minha viagem? Ou é justo eu fazer isso por mim, depois de tantos anos de sacrifício? Deixe nos comentários. Atualização. Ontem eu parti para a viagem. Hoje cheguei em Nova York, embora esse fosse um momento que eu esperei por anos, estou emocionalmente exausto. A última semana foi uma tempestade emocional. Discutimos quase todos os dias, e o que antes era um relacionamento leve se transformou numa série de acusações, cobranças e tentativas de manipulação emocional. Ela chegou a dizer que eu estava destruindo os planos dela de maternidade, que um homem que realmente ama uma mulher não viaja o mundo sem ela. Foram palavras duras, ditas com raiva, mas que me deixaram abalado. Eu tentei explicar, de novo, que meu sonho não anulava o que estávamos construindo, mas já não adiantava. A sensação era de que qualquer argumento seria interpretado como desinteresse ou frieza da minha parte. Hoje é meu aniversário. Estou sozinho, em um clima frio, mas em uma cidade frenética, cheia de vida, com uma cultura completamente diferente. E mesmo aqui, cercado de possibilidades e experiências novas, carrego um peso. Mas também carrego uma certeza: este relacionamento não tem futuro. Não porque ela é uma má pessoa, mas porque temos visões muito diferentes de liberdade, parceria e amadurecimento. Agradeço aos comentários de todos vocês, que me ajudaram a refletir com mais clareza. Já tomei uma decisão, na volta da viagem, vou conversar com calma e respeito, mas vou terminar esse relacionamento. Essa jornada é o começo de uma nova fase, e ela precisa começar com leveza e paz. Comentário do curador. Lendo esse relato, percebo que o Op não está sendo cruel, ele está sendo fiel a uma promessa que fez a si mesmo. Muitas vezes, quem viveu anos de sacrifício precisa reaprender a se permitir. E ele fez isso de maneira responsável, com planejamento, sem esconder nada. Entrar em um relacionamento não apaga planos individuais, principalmente quando são sonhos antigos. A Jéssica talvez precise entender que nem tudo que o outro faz é sobre ela, às vezes, é só sobre a vida que o outro adiou por tempo demais. Estar com alguém é também apoiar e não competir com a história da pessoa. E mesmo que a frustração dela seja legítima, não se pode construir um relacionamento saudável baseado na renúncia unilateral. Quando o amor exige que um dos lados abandone sua história pessoal para caber na expectativa do outro, algo essencial se rompe. O relacionamento deixa de ser espaço de acolhimento e vira palco de cobrança. A dor que a Jéssica sente por não participar desse momento da vida do Estevão é compreensível, mas tentar transformar isso em culpa é um erro que tem consequências. O fim desse relacionamento, por mais doloroso que seja, parece inevitável. Porque quando dois caminhos não conseguem andar juntos com respeito e compreensão, a separação é um gesto de maturidade. E neste caso, o término não é um fracasso. É apenas o fim de uma história breve, que cumpriu seu papel, ensinar a ambos o que querem, e, principalmente, o que não aceitam mais. Às vezes, amar a si mesmo é saber a hora de partir, mesmo que o coração ainda insista em ficar. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.